aquela pessoa que só. Olá, eu sou a professora Márcia Silva e essa é a disciplina Políticas para o Enfrentamento da Violência. Para começar, eu peguei aqui no dicionário, busquei no dicionário o que significa violência. Esse primeiro elemento aqui é do dicionário online, que fala que o significado da violência, né? Um substantivo feminino, qualidade ou caráter de violento, do que age com força, com ímpeto, ação violenta, agressiva, que faz o uso da força bruta, cometer violências. Do ponto de vista jurídico, segundo eles, é um constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém que obriga esta pessoa a fazer o que lhe é imposto. Violência física, violência psicológica, ato de crueldade, de perversidade, de tirania, regime de violência, ato de oprimir, de sujeitar a fazer alguma coisa pelo uso da força, opressão, tirania, violência contra a mulher, ato ou efeito de violentar, de violar, de praticar estupro. A etimologia, ela tem da palavra violência, ela vem do latim violentiae e significa qualidade de violento. Um outro dicionário, o dicionário Ribera de língua portuguesa, traz também que é um substantivo feminino e é o estado daquilo que é violento. Um ato violento, um ato de violentar, veemência, irascibilidade, abuso da força, tirania, opressão. Do ponto de vista jurídico, constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer um ato qualquer, coação. E eu trouxe também o que eu já havia trazido em outro encontro, que a Organização Mundial da Saúde define a violência como o uso da força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa, contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. E eu queria chamar a atenção aqui nesse conceito trazido pela Organização Mundial da Saúde, que fala que violência é ameaça ou a prática do ato violento, mas a ameaça por si já é uma violência. E é importante que a gente observe esse ponto, né? Porque a ameaça em si pode ser uma violência psicológica que tem danos, é capaz de trazer danos para aquela pessoa que sofre tão grandes ou totalmente maiores do que um dano físico, por exemplo. Aqui também fala de algum ato contra si próprio. Então, alguém comete um ato contra si próprio que a coloque em risco, também é uma violência auto-infringida, mas é violência. E que pode resultar em sofrimento, em morte, em dano psicológico. E outra coisa muito importante, pode causar um prejuízo ao desenvolvimento, ou causar privação a essa pessoa. E eu vou passar aqui um videozinho bem curtinho para a gente. É um vídeo curtinho, mas que vai tratando um pouco de quem nós estamos falando, né? E hoje nós vamos conversar sobre a violência contra crianças e adolescentes. E é importante que quando a gente vá conversar sobre isso, a gente pense, que família é essa que está recebendo uma criança no seu seio? Né? Quais são as aspirações para essa criança? Que ambiente é esse propiciado para essa criança? De que família nós estamos falando? Né? De que pessoas são essas que estão recebendo essa criança? O que essas pessoas já passaram na vida? Qual é a história de cada uma dessas pessoas? Isso tem a ver como vão lidar com essa criança de forma
mais assertiva, de forma mais cuidadosa ou não, de forma mais estressada, porque a vinda de uma criança é um estressor, pode ser prazeroso, mas é um estressor, né? É trazer alguém para a responsabilidade dessa família, para essa vida nova que está chegando aí e que exige, né, a chegada de alguém novo no ambiente familiar, seja de qualquer idade, mas especialmente um bebê, tem demandas, né? Tem demanda do cuidado, tem a demanda, a sobrecarga, às vezes, nesses cuidados. Quem é que cuida? Quem é esta pessoa que é o cuidador principal? Conta com quem para ajudar ali na divisão das tarefas? Se essa pessoa que é o cuidador principal está dedicado a essa criança, quem é que cuida do resto? Né? Tem pessoas para dividir, fazer uma divisão de tarefas, uma divisão das coisas da casa ou não? Então depende muito de qual é o momento também que essa família passa para receber esta criança, para receber esse bebê. A maioria das pessoas recebe seus filhos na condição de bebê, né? Crianças maiores ou adolescentes também chegam nas famílias, mas aí chegam por adoção. É também uma chegada, é também a introdução de alguém novo, é que pode ter demandas diferentes, embora uma parte da demanda sempre seja essa da chegada e da integração. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai pensar em violência contra a criança e adolescente, esta violência basicamente acontece no seio familiar. É para dentro da família que a violência contra a criança acontece. Com o adolescente também acontece dentro da família, mas para o adolescente pode ser coisa externa, pode ser na escola, pode ser violência urbana, mas da criança é basicamente a violência para dentro da família. E essa uma situação para que ela seja entendida de violência, ela pressupõe uma assimetria de poder. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer que é alguém que é maior do que uma criança, quer dizer alguém que tenha de fato um poder, né? Porque pode ser um adolescente contra uma criança, um adulto em relação à criança, então tem uma simetria de poder. Não estamos falando de iguais. É uma criança que briga lá com o irmão que tem uma faixa etária muito próxima ou com um priminho da mesma idade. Não. A violência, nós estamos falando de alguém que tem uma assimetria, que está acima na idade, que está acima no poder, que está acima dessa criança de alguma forma. E no caso de crianças, especialmente, e também de adolescentes, na maioria das vezes, essa violência acontece por uma pessoa conhecida ou da família. Então, é uma pessoa muito próxima, é uma pessoa com quem essa criança tem uma relação de afeto, tem uma relação de confiança e tem uma relação de dependência. Então, não estamos falando de quaisquer pessoas, não estamos falando de violência entre pares, né? Criança com criança, adolescente com adolescente, não. Estamos efetivamente falando de pessoa que é próxima, porque é um parente, que é próxima porque é um vizinho, né? Que tem uma proximidade física e também uma relação de afeto, confiança e dependência. E as violências podem ser várias, né? Pode ser uma violência física, pode ser a violência sexual, pode ser uma violência psicológica, ou pode ser uma violência por privação ou abandono. Então, e entre cada uma dessas, há também várias possibilidades de formas como ela acontece. Na violência física, ela corresponde a uma agressão, né, que cause efetivamente um dano físico, né? Ela abrange o uso da força física
Se tem uma simetria de poder, naturalmente que um adolescente ou um adulto tem uma força maior sobre uma criança do que uma criança da mesma idade, né? Pode acontecer pela utilização de objetos, pode acontecer com arma de fogo, arma branca, que são os instrumentos aí de corte, de perfuração, faca, punhal, canivete, entre outros, até porque essa violência física, a definição dela, não é só para a violência infantil, né? Esta definição é para o geral, mas contra a criança também pode ser que essa definição encaixa perfeitamente. Ou pode ainda ser usados produtos nocivos à saúde. E quando a gente então pensa nesta relação familiar, com essa assimetria de poder, e a gente pensando aqui na violência contra a criança e contra a adolescente, a gente vai pensar nas relações familiares, né? Da onde esse adulto entendeu que ele pode causar dor física a alguém por quem ele é responsável, seja filho, sobrinho, neto, enteado. Então, que relação é esta familiar ou da sociedade que entende que violência física contra a criança é uma coisa que pode acontecer? Se a gente pensar nas relações entre adultos, teoricamente, embora a gente saiba que existem inúmeros casos de violência, mas você está tratando como igual. Se você está tratando como igual, né, você tem um pouco mais de cuidado. E por que contra a criança não se tem cuidado? Porque contra a criança pode acontecer a violência. Por que contra a criança pode haver uma correção física? Ah, não, eu só bati porque ele fez tal coisa, eu bati porque eu quero que aprenda. O que a gente, nesta situação, está dizendo para esta criança e para esse adolescente é que sim, que as coisas com as quais a gente não consegue lidar de outra forma, a gente pode lidar através da violência, que cabe ao adulto essa correção física, que é justificável uma correção física. E quem nunca passou por uma situação de presenciar, de dar um tapa no filho, achar que pode brigar com o sobrinho e dar-lhe um tapa, dar um beliscão, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Que coisa é essa que autoriza aos adultos essa correção física, né? E isso estamos falando de correção, não estamos nem falando ainda da violência em si, que é quando propositadamente tem uma agressão física. Nessa coisa da correção física, muitas vezes um adulto ele faz uma correção física e a intenção dele era fazer uma coisa de X tamanho, é dar um tapa, é dar uma chinelada, uma cintada, com a intenção de correção. Mas às vezes essa pessoa chegou em casa tão perturbada pelas relações que ela está enfrentando com o parceiro, no trabalho, no trânsito, na vida financeira, e ela, às vezes, embora teoricamente ela própria não concorde, ela comete um excesso. E esse excesso é muito perigoso. É muito perigoso porque ela perde o controle e porque ela ensina a esta criança e adolescente pelo qual ela é responsável que esse é um jeito de se relacionar, que esse é um jeito que pode acontecer, né? E é, infelizmente, comum que as situações de violência sejam também transgeracionais, ela passa, né, de uma geração para outra. Então, aquela criança que apanhou, aquela criança agredida a vida toda,
eventualmente ela vai estabelecer-se na vida adulta também como alguém que vai cometer agressões. E este adulto que cometeu agressões, eventualmente pode acontecer de ser o idoso que sofre agressões, né? Ele chegando mais lá na frente, pode ser que isso aconteça, infelizmente, porque daí a gente vai completando esse círculo vicioso sem conseguir quebrar. Então, é importante que nós, profissionais, né, tenhamos isso aí, estejamos atentos a isso para propiciar, para favorecer a quebra desse ciclo, né? Porque ele é um ciclo que é terrível, ele não traz benefícios a ninguém. Então, na situação da correção física e nas questões efetivamente, quando tem inclusive a intenção de causar sofrimento físico mesmo, né? A utilização de objetos pode ser os mais variados objetos, pode ser qualquer coisa que se tenha à mão, que se jogue, pode ser chinelo, pode ser um cinto, uma cinta, qualquer coisa, né? E infelizmente, aqui colocado também como uma possibilidade as armas, né? A arma de fogo e as armas brancas, que é a faca, que é o canivete, que é o estilete, né? E nas questões da casa, tem coisas assim, por exemplo, panela de água quente, panela de óleo quente. Né? Aconteceu uma situação ali num ambiente de cozinha ou numa casa menor, em que a cozinha e o resto da casa estão meio próximas, que isso pode acontecer também. Isso tem consequências, né? Isso tem consequências inúmeras. Tem consequências físicas, né? Logicamente, mais propriamente físicas, mas tem as várias consequências. Tem consequência também no âmbito psicológico e tem consequências nas relações familiares. Quando a gente conversou sobre a violência contra a mulher, a gente falou da espiral, né? Que eram os ciclos de violência que vão fazendo aí. É uma situação de que tá lá, a situação tá calma, mas é um relacionamento conflituoso. Então, vai havendo um aumento de tensão, em algum momento há uma explosão, que nesse momento aqui da violência física pode acontecer de forma física, e aí é um arrependimento. Tal como acontece no casal, acontece também em relação a crianças e adolescentes, né? A criança meio que fica paralisada, vai cuidar do seu comportamento por um tempinho, o adulto se dá conta de que ele foi abusivo e também vai tentar se conter, e por um período parece que essa relação ficou esfria, esse clima de tensão. Mas esse clima de tensão, em algum outro momento, vai de novo aumentar a tensão, vai ter outra explosão, né? E isso vai colocando, além do dano físico, qualquer que seja, do sofrimento físico, qualquer que seja, vai trazendo também uma dificuldade nas relações e uma dificuldade que, eventualmente, essa criança e adolescente levarão para a vida. Eventualmente com rompimentos, né? Rompimento deste relacionamento com esse adulto, um afastamento com esse adulto, ou uma repetição na sua vida adulta das relações de violência, e ele aí tanto sendo vítima de violências ao longo da vida, quanto eventualmente passando para o lugar de agressor também aí ao longo da vida. A outra violência, a violência psicológica.
E ela acontece quando há um abuso de poder, né? Já falamos da assimetria, então há um abuso de poder e pode acontecer agressão por palavras, por gestos, por ameaças, por exposição, humilhação, opressão e coação. E pode, e na verdade, assim, na violência psicológica, unicamente psicológica, não precisa ter a questão da força física. Pode ser uma violência física, juntamente com uma violência psicológica, ou pode acontecer só a violência psicológica, só no sentido de ser unicamente psicológica, não é só, é porque a violência psicológica, ela também é bastante grave, e esse tipo de violência também deixa danos, né? Também deixa danos. E ela pode se dar por palavras, né? Então, por xingamentos, por tirar o valor do outro, né? Então, dizer para a criança que ela não presta mesmo, ela é muito desatenta, ela é muito desastrada, ela não presta para nada. Pode ser por gestos, né? Gestos mais violentos ou com conotações outras. Pode ser, eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou bater na sua mãe, vou bater no seu irmão. Então, há muitas possibilidades. A violência familiar que acontece, ela é também uma violência psicológica, né? Porque conviver no meio, ainda que a criança não seja aquela diretamente atingida, ela permanecer nesse ambiente violento é uma violência contra ela. A criança não sabe se pode ir para lá ou para cá, se ela tem que correr. Ai, filho, nem faz nada hoje que seu pai não tá bom. Chegou eventualmente alterado pelo uso de álcool, pelo uso de outras substâncias psicoativas, né? Na nossa sociedade, nós temos a questão das drogas lícitas e ilícitas, né? Então, o álcool, por exemplo, é uma droga lícita, né? E o uso abusivo é muito ruim para o indivíduo que eventualmente perde o controle de si, perde a noção das coisas. Não é que ele não precise ser responsabilizado, mas ele não tem controle sobre si. E o uso de substâncias psicoativas igualmente pode causar danos. Então, se é um ambiente em que alguém chega alterado e o outro adulto ali tenta contemporizar, eventualmente essa criança está no meio, porque ela não sabe se ela nem pode abrir a boca, né? Não pode conversar, não pode se relacionar, porque ela tem que ficar cuidando para não piorar a situação, para a situação não se agravar. Né? Eu não te dou, eu não deixo ir, não faça isso, você tem que me obedecer. Algumas situações são claras de que essas coisas precisam acontecer, precisa ter limites, mas quando a gente está falando de violência, a gente não está falando de oferecimento de limite para a criança, a gente está dizendo da falta do controle do adulto que abusa do seu poder de adulto em relação a essa criança adolescente, causando sofrimento a essa criança ou adolescente. E isso causa um registro, né? Essa criança vai crescer, se tornar adolescente e adulto, ela vai ter um registro do quanto ela pode ou não pode fazer. Ela pode aprender que esse tipo de relacionamento é o que existe. Talvez ela não conheça um ambiente em que as relações não sejam tumultuadas, em que não haja uma questão diferente disso, né?
As crianças têm oportunidades de conviverem nas escolas, conviverem com seus pares, e pode ser que ela vislumbre um outro jeito de vivência, de convivência. Mas ela precisa ter no próprio ambiente, no seu ambiente, a possibilidade de conviver de forma a ser protegida dos danos causados pelos adultos. Outro tipo de violência é a violência por privação ou abandono, que é aquela que ocorre a partir da negação ao acesso às condições necessárias para a subsistência ou para uma vida digna. E lógico, né, como a gente já falou, a questão aqui da assimetria de poder, naturalmente, esta pessoa que é o agressor, ou é o adulto, é aquele que é o responsável pela criança. E pode, além da criança e adolescente, que é o nosso foco hoje, esse tipo de privação ou abandono pode acontecer também em relação ao idoso ou a uma pessoa incapaz, né, que tenha alguma deficiência ou que tenha alguma limitação física que incapacite ou que impossibilite a sua forma autônoma de vida. Mas falando aqui da criança e do adolescente, pense, uma criança que nasce numa família, ela precisa ser cuidada por alguém, um adulto responsável, de forma geral, é a genitora, né? Mas seja a pessoa que for a responsável, precisa ter alguém responsável por essa criança, por esse bebê. Filhotinho de gente depende de outra pessoa para cuidar dele. Se a gente for pensar em outros filhotes, por exemplo, de mamíferos, nasce o bezerrinho, nasce o potrinho, acabou de nascer, vai se mexendo, consegue levantar e vai atrás da mãe para mamar. Filhotinho de gente, não. Filhotinho de gente, se for deixado num determinado lugar e ninguém cuida dele, essa criança vai morrer. Por quê? Porque ela não tem a mínima condição de cuidar de si própria. Né? Leva meses, leva anos para que uma criança possa minimamente ter alguma autonomia. Né? Então, esse bebê que recém-nasceu, ele precisa ser cuidado. E precisa ser cuidado de várias formas, né? Precisa da alimentação, precisa de cuidados efetivos no manejo, de tira para cá, põe ali, troca fralda, aquece, cuida, dá banho, né? Para que essa criança sobreviva. E ela precisa do afeto para se desenvolver. Né? Não basta teto e comida, precisa de cuidado e precisa de afeto. Tem um projeto Abraço, na cidade de São Paulo, coordenado pela professora Márcia Porto, que fez uma experiência nas instituições de acolhimento de bebês. Então, os pesquisadores iam para as instituições para observar como essas crianças muito pequenininhas, os bebês, respondiam e reagiam à atenção que recebia ou à não atenção que recebia. Então, durante as mamadas, se a cuidadora estivesse lá com uma mamadeira oferecendo para esse bebê e olhando para o lado, essa criança reage de determinada forma. Se essa cuidadora está oferecendo mamadeira, está olhando para essa criança ou falando com essa criança, a reação dessa criança é diferente daquela que não foi olhada, daquela que não foi vista. Então, isso demonstra para a gente a importância do cuidado e do afeto. Então, não basta você alimentar essa criança, é importante que você olhe para ela. Olhe no sentido de reconhecê-la mesmo como um ser
né? Reconhecê-la como humano e cuidar dela como humano. Isso nos demonstra, então, desde muito cedo é importante que essa pessoa seja vista, que ela seja efetivamente cuidada. E essa privação, então, pode se dar de muitas formas, né? Pode se dar na alimentação. Como é que acontece a alimentação de uma criança? Ela recebe alimentação suficiente? Ela recebe alimentação periodicamente, ou seja, em horários que façam sentido para que ela não fique ou tendo comido demais ou tendo comido, né, por grande espaço de tempo sem comer. E qual é a qualidade dessa comida, né? Então, se essa criança está cuidada, está alimentada, está bem alimentada, de forma equilibrada, uma criança que vai introduzindo outros alimentos para além da mamadeira, que alimentos são esses? Uma criança que já come mesmo, já aprendeu a comer, já está comendo, está com uma alimentação equilibrada. Alguém pode dizer, olha, a minha criança só gosta de batata frita. Ai, lá em casa está difícil, porque meu filho só quer comer bolachinha recheada, só quer comer biscoito. A gente acabou de ver que o filhote humano só come porque alguém lhe dá. Então, quem foi que introduziu esses alimentos que não fazem sentido para uma criança, né? Se o adulto é responsável pela alimentação da criança e essa criança está comendo esse tipo de alimento que não lhe é favorável, a quem cabe observar e fazer a troca da alimentação? Tá falando isso porque não está com filho pequeno, né? Tá. Mas se o cuidado do adulto é necessário para que essa criança viva e para que ela tenha uma boa condição de vida, também é ele quem vai ter que, se introduziu alguma coisa que não é favorável, como é que faz essa substituição? Com dificuldade, sem dificuldade, mas quem é que é responsável pela alimentação da casa? É uma criança de 3 anos? É uma criança de 4 anos? É uma criança de 7 anos? Quem é que é responsável por pensar a alimentação da casa? E pensando que a alimentação da casa não é responsabilidade de uma pessoa, é deste conjunto, ou pelo menos dos adultos que estão ali cuidando dessa criança. Não é quem é que vai ser responsável? É a própria criança? Naturalmente que não. O adulto precisa dizer para essa criança, e não precisa dizer verbalmente, o adulto precisa ir oferecendo coisas que sejam mais saudáveis. Tem gente que vai se acostumar a comer de tudo, tem gente que vai ter restrição e não vai comer de tudo, mas o mais próximo de uma alimentação equilibrada é necessário, né? Para que essa criança tenha condições de se desenvolver bem. Uma outra privação, alimentação e afeto, já falamos. Uma outra privação que pode acontecer é em relação ao acesso à saúde. Essa criança está sendo acompanhada, está tendo seu desenvolvimento acompanhado por médico, por pediatra, pela equipe de saúde, está com boa condição de desenvolvimento, está crescendo, está ganhando peso. Passado essa primeira fase de um acompanhamento mais estrito, e à medida que for crescendo, a cada vez que tem algum episódio, que se observa alguma coisa, essa criança está sendo levada ao médico, faz um acompanhamento ainda que num tempo mais distante, não tem nenhuma questão que precisa ser olhada, que bom. Então está tendo acesso ao seu desenvolvimento do ponto de vista da saúde, tranquilo. Essa criança tem acesso, está indo, está matriculada, está frequentando escola ou está tendo privação escolar? Essa criança está tendo condições de acompanhar
as aulas, ela está conseguindo acompanhar, a família acompanha o seu desenvolvimento escolar. Eu já mandei para a escola, esse negócio de ficar acompanhando, fazendo lição, fazendo tarefa. Ah, isso não é comigo, não, que isso é lá coisa da escola. E essa criança é de quem? Essa criança faz parte de qual família? Ela participa na escola, mas ela faz parte desta família, portanto, é esta família que vai observar e vai fazer o acompanhamento para saber se a questão escolar está andando. Ah, mas essa criança não tem contato com ninguém, não pode brincar, é proibida de brincar, não brinca nem com coisa e não, nem com outras crianças, ou não tem nenhum adulto para brincar. Tá, então isso também faz parte, a brincadeira faz parte do desenvolvimento desta criança. Portanto, ela se relacionar com outras pessoas e ela ter acesso à brincadeira. Veja que eu não estou falando acesso a brinquedos, que faz parte e é absolutamente comum. Mas eu estou falando de acesso a brincadeiras, a criar o seu mundo, a pegar qualquer bobagem, caixinha e fazer lá um reino, faz parte. Né? A brincadeira favorece e faz parte do desenvolvimento da pessoa. Uma pessoa que não brinca e que não teve a possibilidade de fazer castelos, de fazer brincadeirinhas, seja no chão, seja usando os brinquedos, ou usando brinquedos de outras formas, pegando seja lá o que for e fazer lá uma cidade, isso faz parte, né, do desenvolvimento humano. Portanto, essas coisas todas é saudável que aconteça, né? Para que ela possa ir se desenvolvendo e crescendo e ampliando o seu mundo. Né? O mundo é muito unidade familiar, depois, eventualmente, a família maior, extensa, dependendo da forma e onde mora, a rede ali da vizinhança, a escola, a escolinha, a escola, né? E é natural que haja, à medida que se vai crescendo, as coisas vão se ampliando. Portanto, se houver privação, pode comprometer todo este desenvolvimento. Eu me lembrei agora há pouco, pensando aqui na questão de privação, quando eu era adolescente, eu conheci uma pessoa, era um homem adulto, e esse homem era um homem muito pequenininho. E esse homem tinha dificuldade de aprendizagem. E hoje, eu já sabia disso, né? A gente, na época, assim, soube que ele tinha tido privação durante a infância. Talvez ele tivesse essa privação quando ele fosse muito pequeno, porque assim, se eu adolescente notava que esse homem tinha uma questão importante, eu imagino que para ele talvez fosse uma questão muito importante mesmo. Então, talvez eu pensando, talvez eu entenda que ele tivesse privação mesmo, talvez da questão alimentar, porque fisicamente ele não era muito desenvolvido, talvez ele tivesse tido uma privação escolar, porque me parecia que ele não teve oportunidades de escolarização tanto quanto ele poderia ter tido. Não sei na questão da saúde, mas eu tendo a pensar que também ele tivesse uma privação aí na questão da saúde, ou seja, né, um homem adulto que, por ter tido privação na infância, talvez na primeira infância, ele não pode se desenvolver como ele teria se desenvolvido se ele tivesse tido condições de ter todos os cuidados necessários aí durante a infância. Então, a privação que a gente eventualmente observar
para uma criança pequena, e de alguma forma esse ciclo não for interrompido, a gente está comprometendo a vida toda dessa criança, desta pessoa, né? Porque vai crescer e vai ter alguma consequência, talvez alguma sequela das privações que sofreu, das privações pelas quais passou. E pode ser nas diferentes áreas, né? Pode ser na questão da saúde, pode ser que teve na questão alimentar, que teve na questão é, da escolarização, o que também reflete na questão da sociabilidade. Então, para a gente ver e como uma coisa que acontece em dado momento da vida pode reverberar na vida toda, né? Sem dizer dos afetos, né? Se uma criança teve privações em tantas áreas, talvez a gente compreenda que ela teve privação também nos afetos. Se ela não teve os cuidados necessários, talvez ela também não tenha tido o afeto necessário para se desenvolver. E isso pode, né, como eu já falei, ter consequências aí para a vida toda. O que é bastante grave, né? O que pode eventualmente comprometer. E pense esse adulto que sofreu esse tanto de privação e que carregou, né, as consequências, as sequelas por toda a vida, esta pessoa como será como cuidador? Será que ela vai ter condições de fazer os cuidados necessários se ela for o adulto responsável por uma criança? Se ela for o adulto responsável por um adolescente? Que condições essa pessoa vai ter a oferecer? Ela consegue perceber que ela não teve os cuidados necessários e, portanto, quebrar o ciclo do não cuidado? Ou ela simplesmente vai reproduzir a violência tal qual ela recebeu, tal qual ela sofreu? E nessa, pensando em como ela vai reproduzir, talvez a gente possa pensar nas outras violências, né? Na violência física, na psicológica, na sexual. Se ela foi vítima de alguma delas, e aqui também na privação, ou tendo sofrido abandono, o quanto ela vai reproduzir essas situações, ou ela vai ter condição de interromper esse ciclo, né? Não repassar, não reproduzir, e ter condições de oferecer outros elementos para essa ou para essas crianças que ela for responsável. Hoje a gente vai ficar por aqui. Nosso próximo encontro, nós vamos falar da violência sexual. Até mais, então.